Olhando para Dan, Anna diz que a floricultura ainda não estava aberta, o perguntando por que ele estava ali tão cedo. Ignorando sua pergunta, ele a pergunta por que seus olhos estão inchados. Anna o diz que não era uma piada, o dizendo que a floricultura não estava realmente aberta. Ele a pergunta se era mesmo, e a oferece o café, a perguntando se agora ela não o diria nada. E Anna o pergunta sobre o que ele estava se referindo. Dan a diz que achou que teria problemas, ele aparecer sem a avisar. Ela o observa atentamente, o dizendo que não tem problema. Ele então a pergunta se deveria fazer isso mais vezes, e ela o diz que por ela tudo bem, o dizendo que quanto mais ela o repreendia, mais ela se cansava, e dando algumas risadas a achando engraçada, ela então o pergunta se ele gosta daquilo. Confuso, Dan a pergunta de que ela o diz sobre ele ser repreendido por ela. Sem conseguir se controlar, Dan rir da pergunta de Anna, a deixando um pouco irritada. Ela o manda parar de rir, o dizendo que estava falando sério. Ele a diz que, na verdade, ser repreendido não era exatamente sua preferência. Pensando, ele diz a si mesmo que ficaria feliz se fosse ela quem fizesse aquilo com ele, a dizendo que agora ele poderia buscá-la sem sua permissão. Ela o diz que sim, mas que ele não poderia fazer aquilo na sexta-feira. Se voltando para o celular, ele a pergunta por quê, e ela o diz que seria seu aniversário de casamento naquele dia e que estaria ocupada, pois iria passar o dia com seu marido, o dizendo que ele não sabia sobre ela ser casada e que ela achava que não havia o falado ainda. Ele a observa depois de ouvir suas palavras, falando em aniversário de casamento. Mas você é divorciada. Fico imaginando qual seria a expressão de seu rosto se eu a dissesse isso. Ele pensa rapidamente, tocando no cabelo de Anna. Ele a diz que tinha um palpite, mas que estava um pouco confuso. Ela o pergunta por quê. Dan então a responde, dizendo que se fosse ele, teria odiado a ideia de que alguém que ele gosta estivesse em contato com outra pessoa. Alguém que não fosse ele a buscando, ou dividindo um guarda-chuva, apagando um café, e coisas daquele tipo, que ele a teria dito, para não fazer aquilo, pois ele seria a única pessoa que poderia fazer tudo aquilo com ela. Anna o diz que talvez ele não saiba porque é muito jovem, mas que aquilo era algo que você poderia fazer com colegas e amigos de trabalho. Era algo que poderia ser feito quando já se conhecessem, que de qualquer forma não era para ele ir buscá-la naquele dia. Em seu limite, sentindo ciúmes, Dan pensava no quanto ela era estúpida, que seu marido estava dormindo com outra mulher mais jovem pelas suas costas, e que por ela ser gentil e sentir receio de levantar a voz, por medo de ficar chocada e sozinha, ela continuava se iludindo. Se afastando de Anna, Dan diz que não deve aparecer nesse dia e que simplesmente não a buscaria pelo resto da semana, deixando Anna sem reação por um momento. Ela então o diz que ele não precisava fazer aquilo. Dan a diz para se divertir e ter uma boa refeição com seu marido, a dizendo que estava indo embora primeiro e deixando Anna para trás parada. Ari estava pensativa, pois havia se recordado da conversa que teve com sua colega, de que a contou sobre a idade de Noah, que ele era bonito, sua colega dizendo que todas as jovens que namoravam homens mais velhos diziam a mesma coisa, Ari a dizendo que ele era bom de cama e muito resistente, e que aquilo não era normal para a idade dele. Sua colega diz que estranho era ele ser aquilo tudo e ainda estar solteiro, a perguntando se ela já havia pensado sobre isso. Saindo de seus pensamentos, ela diz a Noah que quer ir para a casa dele e não para a dela, o perguntando se ela poderia ir até lá, a observando. Noah pergunta por que ela estava falando aquilo de novo e qual era o objetivo, dizendo a ela que sua casa era melhor que a dele. Noah pensa consigo mesmo que a casa dela ficava perto da estação, portanto era fácil voltar para o trabalho e que tinha muitas lojas por perto, que era um prédio novo e espaçoso, e que a casa dele não era como a dela, e quando ele fosse embora, Anna continuaria na casa velha, o aguardando no canto como um mendigo.
que Ana ainda o amava apesar de não expressar, que ela era como uma tábua de madeira sempre rígida, sem charme e pouco afetuosa, que não importava o que ele fizesse, que ela era como uma boneca sem emoção, se lembrando de quando Ana foi a seu trabalho e de que ela parecia estar com ciúmes, Noah rir da lembrança de repente. Sem entender, Ariel pergunta do que ele estava rindo. Ele a responde que não era nada tocando em seu cabelo. Noah dizia a si mesmo que sentia raiva, mas que na verdade estava secretamente feliz, pois havia percebido que Ana sempre agia friamente por causa dele. Ari, irritada, o tira de seus pensamentos, o dizendo que ele nem mesmo estava a ouvindo. Quando Noah a puxa inesperadamente para se a beijando. Enquanto beija Ari, Noah pensa que o adultério é como um desvio, que ele não deveria ser descoberto, mas que a sensação de ser pego o fazia sentir prazer. Noah diz a Ari que não conseguia viver com a família que ela tinha visto, que ela fugiria ao ver como era a casa por trás. Ao ouvir suas palavras, Ari, chocada, responde que não se importa. Noah diz que não tem pai e mãe, que não foi à faculdade, não teve educação e que não tinha nada. Sorrindo, Noah pensava que, depois de ter dito tudo aquilo para Ari, ela o deixaria. O abraçando, Ari o tira mais uma vez de seus pensamentos, o dizendo que não tinha problema, que não importava quem ele era, e que estava tudo bem, deixando Noah perplexo ao ouvir suas palavras. Olhando para Noah, ela o pergunta se ele gostaria de ir para a casa dela. Já em sua casa, Ana o diz que ele acordou cedo. Ele a diz que tinha que correr para o trabalho, e Ana o pergunta se ele estava muito ocupado hoje. Dando as costas para Ana, ele a diz que não sabe, que iria descobrir quando sair. A dizendo que iria tomar banho, Ana o diz que sim, ficando triste de repente, pensando que havia cancelado o trabalho. Que deveriam perguntar para Noah novamente mais tarde. Na floricultura, o dia de Ana foi normal, cuidando das flores e limpando a loja como de costume. Depois de sair da floricultura, ela lembra que pediu a Noah para entrar em contato e Ana fica surpresa ao ver que ele a respondeu, a dizendo que trabalharia até tarde e a perguntando se ela estaria trabalhando também. Ana se sentia triste por não estar com Noah, mas também se sentia feliz por ele a ter a respondido. Ela então o responde dizendo que estaria trabalhando também. Ana se pergunta por um momento por que esperava que Noah se lembrasse de um dia tão especial, se achando uma completa idiota, dizendo a si mesma que sabia que era melhor viver sem expectativas e decidindo ligar para seu chefe e o dizer que voltaria ao trabalho. Por outro lado, Ari se sentia feliz, dizendo a Noah que achava que ele não a levaria para conhecer sua casa tão cedo. Noah o vela sorrindo, a perguntava se aquilo era tão bom assim, e ela o responde que era ótimo, pois se ele estava levando lá, significava que a relação deles era séria. Noah, ao ouvir suas palavras, a olha estranhamente por um momento, a dizendo em seguida que o aquecimento em sua casa não funcionava muito bem, e Ari o responde que o abraçaria. E Noah diz para fazer o que quisesse, que por ele estava tudo bem, e ela o responde que sim. Ele diz a Ari que aquele lugar era um inferno, e que a mulher que morava lá entrava por conta própria, a dizendo que passou frio e que foi pobre por 10 anos, passando por Dan sem nem o perceber ali os observando. Ligando para Jai rapidamente, Dan diz que vai mudar o plano, o dizendo que quanto mais cedo seria melhor, pois ele estava com pressa. Noah pede para que Ari entre em sua casa, a dizendo que era um lugar velho, e a pedindo para não olhar muito de perto, e Ari por um momento analisa o local, o respondendo que estava tudo tão limpo, dizendo a Noah que não seria difícil morar em uma casa limpa como a dele. E Noah se dizia mentalmente que aquilo tudo era graças a Ana, mas que era muito bom ouvir os elogios de Ari, a perguntando se ela estava sentindo frio e a chamando para sair dali, a dizendo que uma garota como ela poderia pegar um resfriado, a levando para seu quarto. Ari diz que estava tudo bem, pois ela o abraçaria e que não precisaria de um aquecedor, pois ele era muito quente, e Noah, excitado com a situação e suas palavras, a beija intensamente, e mais uma vez, Ana vem à sua mente de repente, e ele se recorda de Ana se tremendo enquanto dormia.
lembrando-se de como estava frio naquela noite e que queria se agarrar a ela, mas que ao tocá-la, se deu conta que ela não parecia ligar para aquilo e que se deitou normalmente irritado, pois ela parecia estar bem daquele jeito. Perdido ao prazer junto a Ari, Noah se sentia sujo e ao mesmo tempo estranhamente animado por fazer algo do tipo onde Ana dormia e que ela sempre dormia de costas para ele, como se estivesse o ignorando, o quebrando uma vez ou outra. E que assim continuava, estrangulados pela pobreza e miséria, um amor que parecia ser uma farsa. Trocando de roupa rapidamente, Dan vai a uma loja de conveniência mais próxima, deixando a jovem no balcão perdida com sua altura e beleza. Com uma cesta em seu braço, ele pega uma imensa quantidade de bolsas térmicas. Indo até o balcão, ele pede para que a jovem o diga o valor. A jovem comenta que ele deveria estar indo para uma escalada no inverno, fazendo uma leve piada com Dan, que a responde que não era nada do tipo e que precisava delas para algo. Depois de aquecer seu corpo, Dan vai ao trabalho de Ana, se deparando com sua colega fumando do lado de fora. Se aproximando da mulher, ele a cumprimenta e a pergunta se ela poderia chamar Ana para ele. A colega de Ana o diz que sim, e a mulher vai até Ana na loja, chamando por Ana, que logo a responde, comentando que Ana parecia estar com febre, pois seu rosto estava um pouco vermelho. Ana diz que está sentindo um pouco de frio, a perguntando por que ela o havia chamado. Sua colega responde, dizendo que havia alguém esperando por ela lá fora. Ana rapidamente pensa que poderia ser Noah. Sua colega diz que não tinha clientes no momento e que ela poderia ir. Ana pensa que Noah havia fingido se esquecer do aniversário de casamento mais cedo e que foi até seu trabalho para fazer uma surpresa, e Ana sente seu coração acelerado e cheio de emoção. Caminhando até a porta rapidamente, a abrindo e chamando por Noah. Observando o lado de fora, Ana diz que não havia ninguém e que só estavam brincando com ela, quando é surpreendida por Dan, que a abraça por trás de repente. Surpresa, Ana o observa, ele logo a chama de irmã. Ana rapidamente o repreende dizendo para não a chamar assim, o dizendo que estava falando sério, e que alguém poderia ouvir, e que era para ele a chamar de tia, com a voz baixa. Dan a responde que sim. O olhando mais de perto e se virando para ele, ela o pergunta se ele está doente, se aproximando de Dan e levando suas mãos até seu rosto. Ele então a pede desculpas por ter ido até lá, mesmo ela tendo pedido para não ir. Observando Ana percebe o quão quente ele estava e Dan a diz que está doente. Ela diz que ele tem febre e o pergunta por que ele não foi para casa descansar. Ele a responde dizendo que não pode, e Ana rapidamente se lembra da noite em que ele foi até a loja de conveniência machucado e que se ele fosse para casa, não poderia descansar, pois sua família fazia aquilo com ele, o pedindo para esperar um pouco. Ao ouvir suas palavras, Dan segura na mão de Ana, não a querendo deixá-la ir. Ela o diz que não irá deixá-lo e que ia pedir ao chefe para deixá-la sair mais cedo hoje. Sorrindo para Ana, ele a diz que vai esperar por ela. Ana então o chama para ir, e no caminho ela diz a si mesma que Noah disse que iria trabalhar até tarde hoje também, que daria um remédio a Dan e o deixaria descansar um pouco antes de mandá-lo para casa, que era uma casa velha, mas era grande o suficiente para ele descansar. Que por ele ser alto, o quarto poderia ficar apertado, e se perguntava se ele ficaria bem em um quarto apertado mesmo sentindo dor, e que ele estava sorrindo como se tivesse feito algo, e Ana se perguntava se ele realmente estava doente. Dana diz que é bom ver ela depois de muito tempo. E saindo de seus pensamentos, Ana o responde que não era nada demais, o dizendo para que ele fosse a ver como ele costumava a fazer, o dizendo para não a ignorar de propósito, pois ela estava acostumada a vê-lo no caminho de ida e vinda do trabalho, e que ele não estando por perto, ela se sentia solitária. Ele a responde dizendo que vai visitá-la todos os dias a partir de agora, e Ana se pergunta por que ele ainda continuava sorrindo, e que não conseguia desviar o olhar do seu sorriso despreocupado e inocente. Ela então o diz que já chegaram, dizendo que ele já esteve ali antes, que a casa era um pouco velha e apertada, mas que dava para ele entrar, tomar o remédio e descansar um pouco. E o pedindo para entrar. Parada em frente à porta, Ana se perguntava por que a luz estava acesa,
pois ela havia apagado antes de sair para o trabalho. De repente, vozes podiam ser ouvidas, vindo do interior da casa. Ana, completamente trêmula, tentava abrir a porta, ao contrário de Dan, que permanecia completamente calmo observando Ana. Em questão de segundos, os pensamentos de Ana voam para longe, a fazendo-se perguntar se o que estava ouvindo vindo de dentro de sua casa era realmente sério. Nessa época éramos felizes, não é apenas o amor que é destruído pela infidelidade, a fé e a confiança, as lembranças acumuladas, os nossos anos juntos, tudo é destruído. Ana é tirada de seus pensamentos ao ouvir uma voz feminina vindo de dentro de sua casa, sem querer abrir a porta. Ana permanecia imóvel perante a situação, quando Dan dá um passo à frente se encostando em Ana, a impedindo de recuar. No ouvido de Ana, com a voz baixa, Dan pede por favor, para que ela não fuja e veja o fim de seu amor. Ouvindo suas palavras, Ana pensava no quanto seu tom de voz era frio, de um jeito que ela nunca havia escutado antes, e que estava com medo de encarar a realidade, uma voz lenta que dizia a verdade, não só naquela hora, mas sim há algum tempo atrás. Esse amor havia acabado, esse casamento e esse relacionamento desvaneceu-se, não brilha como no passado. A como me agarro tanto. Depois de pensar e tomar coragem, Ana tenta entrar, mas Dan não a deixa. Ela grita com ele, mandando-a deixá-la ir, a pedindo para soltar suas mãos. Abrindo a porta rapidamente, Ana entra sem olhar para trás. Achei que você fosse fugir. Eu realmente não esperava isso vindo de você. Dan pensava parado olhando suas mãos, que Ana havia acabado de soltar inesperadamente, fora de si. Ana abre a porta chamando por seu marido. Ari, ao vê-la, fica totalmente sem jeito. Noah, sem reação, pergunta a Ana por que ela estava ali àquela hora. Ana, ao ver seu marido com outra mulher em sua própria cama, permanece completamente paralisada. Parente? Nós somos apenas familiares. Ana pergunta para seu marido, e Noah, se vestindo, a pergunta novamente, porque ela já estava em casa. Ana então o pergunta se aquilo importava naquele momento, e Noah diz que se ela não tivesse em casa, mas não termina a sua fala, a dizendo que não importava e que eles falariam sobre aquilo mais tarde. Se agarrando na camisa de Noah, Ana o pergunta para onde ele está indo, o perguntando se eles eram apenas conhecidos, se eram apenas familiares. Você chama uma mulher com quem viveu durante 13 anos de parente? Ana o perguntava chorando, olhando para ele. Ari, após ouvir as palavras de Ana, pergunta a Noah sobre o que ela estava falando. Noah diz que não era daquele jeito. E Ari diz que estava indo embora. Noah pede para que ela o ouça, dizendo que ele e Ana não têm nada de especial, indo atrás de Ali, que saía pela porta, e Ana, após ouvir as palavras de Noah, fica sem acreditar no que acabará de ouvir. Estranha. Nada de especial. Ana pergunta para seu marido, o puxando pelos cabelos. Noah, furioso, a pergunta se ela estava louca, a mandando soltar seus cabelos. Ana, gritando com seu marido, diz que não o deixaria ir, perguntando como ele pode fazer aquilo com ela, como podia dizer que ela era só uma estranha. E Noah a manda parar com aquilo. Noah empurra Ana bruscamente, que cai ao chão de repente, a olhando caída em sua frente. Noah diz que já estava cansado de viver aquela vida, e que conheceu Ari, parado na frente de Ana. Ele a dizia que Ari era jovem e bonita, e que havia dormido com ela algumas vezes, perguntando se Ana estava satisfeita em saber de tudo e perguntando se eles deveriam terminar. Dizendo que se Ana pudesse era para ela ir em frente, deixando Ana caída no chão e indo atrás de Ari. Ao ver Noah sair, Ana olha para a flor que havia comprado há alguns dias em seu trabalho, tentando sufocar o choro e a dor que sentia em sua alma, fazendo de tudo para controlar seu corpo cansado e trêmulo, e soltando um grito desesperador do fundo de sua alma ferida, porque ela havia tentado conter aquela dor insuportável, mas tinha sido em vão, levando Ana a cair em um choro infinito e profundo. Do lado de fora, Noah pedia para que Ari o ouvisse, Ari o mandando sair de perto dela, e ele a pedindo para ela não falar assim, dizendo que não era bom aquele boato se espalhar na empresa, a chamando para conversar sobre aquilo ali, a dizendo que estava divorciado e que sentia muito. Ari o perguntava que tipo de pessoa vivia com sua antiga esposa, e Noah diz que Ana era obcecada,
que ela a viu indo buscar na empresa, e Dan os observava discutindo. Perdendo o controle ao ouvir as palavras de Noah, Dan se perguntava se deveriam matar um homem sem escrúpulos, segurando e sacudindo a Ana, um homem que tornou a sua juventude seca e desgastada. Não pode ser. Não pode ser feito tão facilmente. O processo para destruí-lo será feito de maneira lenta e profunda, da forma mais cruel e desesperadora. No meu caminho até você, não sei dizer o quanto ri por dentro, você fugindo todo esse tempo, e agora descobriu o segredo sujo e nojento de um homem que você chamava de seu, então hoje tudo acaba, e você será livre. Ver você assim partiu meu coração. Quando você se desfez de mim, sente como se tivesse um hematoma no meu peito. Você esperava tanto que seu relacionamento desse certo. Eu não queria ouvir, mas continuei ouvindo o som de seu choro, que penetrava meus ouvidos. Me diga o que você quer? Vou ouvir tudo o que você disser. Se quiser algo, eu darei a você. Se quiser fazer algo, faremos isso juntos. Eu a levarei a qualquer lugar que você queira ir. Se quiser que ele morra, eu o matarei. Mas você provavelmente não faria isso. Você não vai querer odiá-lo ou amaldiçoá-lo por tê-la deixado assim, depois de se afogar em um poço sem fundo. Você que não espera nada de mim, que só quero proteger suas costas, e que você só olha para as costas dele, não pude fazer nada. Amor com mãos e pés amarrados, sendo estrangulado e arrastado por aí, meu primeiro amor. O que há de tão bom nisso? Dan pensava voltando para Ana e tentando a confortar. Saindo de todos os seus pensamentos, ele a pede para que pare de chorar. Se você chorar assim, seus olhos vão inchar e sua voz vai ficar rouca. Por favor, pare de chorar. Temos muito trabalho a fazer, se você acabar se desgastando dessa forma. Mas Dan não termina sua fala, pois é surpreendido pelo corpo de Ana, que cai e desmaia em seus braços de repente, deixando Dan completamente assustado. Apavorado, Dan leva Ana para o hospital e passa a noite a seu lado, observando Ana enquanto dormia. Ele pensava no ocorrido com Ana e seu antigo esposo e dizia a si mesmo que era assim que tudo acabaria e que ele a ajudaria a cicatrizar suas feridas. Do lado de fora do quarto, já esperava por Dan e por notícias de Ana. Dan o tranquiliza-o dizendo que agora ela ficará bem. E Jai comenta sobre Ana trabalhar incansavelmente, sem tirar folgas, dizendo que ela se colocou em risco. Dan o chama para ir embora, deixando Jai curioso sobre onde iriam tão de repente. Dan o diz que tinha algo a fazer e que ele poderia ir descansar. E rapidamente Jai se recorda do presidente. Dan diz a Jai para não se preocupar com o trabalho, pois ele cuidaria de tudo sozinho, e que qualquer coisa o chamaria, deixando Jai para trás parado, o observando ir embora. Dan entra na floricultura que Ana trabalha de repente, deixando a colega de Ana surpresa ao perceber sua presença. De frente para o balcão, Dan diz que não está ali hoje como um cliente, mas sim como um funcionário de meio período, dizendo que estava ali para substituir Ana, deixando sua colega completamente perdida. Voltando-se, a mulher o pergunta se Ana estava doente. Dan diz que sim, e sua colega fica chocada pensando no que estava rolando entre Dan e Ana de repente. Depois de explicar tudo para sua chefe, elas ficam pensando no que fariam a respeito de Dan. A chefe de Ana decide ficar com Dan na loja, pois ele era bonito e isso traria mais clientes, decidindo colocar ele do lado de fora da loja, deixando a amiga de Ana sem acreditar no que ouvia de sua chefe. Após a moça se aproximar, Dan a pergunta se elas já terminaram a conversa, e a moça o responde que sim, toda sem jeito, explicando tudo para Dan e o dizendo como ele deveria segurar o cartaz corretamente. Carismático e muito gentil, Dan abordava e direcionava as clientes em direção à loja, as falando sobre suas promoções. Quando é interrompido por uma pequena garotinha, ele a pergunta se ela gosta de flores. Ela responde que sim, e ele a pergunta se ela gosta de alguma flor em especial. Ela responde que sim, se virando para sua mãe e a pedindo para que comprasse Dan para ela.
Depois de ouvir a resposta da pequena, Dan dá algumas risadas, a achando fofa e engraçada. Sua mãe, nervosa com a situação, pede desculpas para Dan. Ele então diz à pequena que já havia sido vendido. Surpresa e desapontada, a garotinho diz que não tinha problema, pois ela também já havia comprado um garotinho no jardim de infância, o dizendo que iriam se casar. Sorrindo, Dan se despede da pequena, a pedindo para cuidar de seu noivo. Jai, por outro lado, observava as atitudes de Dan, tentando entender e pensando no motivo pelo qual foi contratado por seu pai, lembrando-se da conversa com o presidente a respeito de Dan, de que tinha sido informado sobre o comportamento de Dan e que, ao ver algo de estranho, deveria contatá-lo imediatamente. Jai, pensando, achava Dan muito excêntrico e repentino, e que não havia nada fora disso para reportar ao presidente, pois Dan ainda não tinha feito nada fora do normal. No hospital, Ana despertava atordoada e lentamente, abrindo seus olhos e tentando entender o que havia acontecido, sentando-se na cama e notando que estava em um hospital e se perguntando como e quando havia chegado ali. Olhando a hora e percebendo que já era tarde, Ana liga para sua chefe, pedindo desculpas e explicando que não se sentia bem, lembrando-se vagarosamente o que realmente tinha acontecido na noite anterior. Sua chefe a tranquiliza dizendo que não precisava se preocupar, pois Dan estava a substituindo na loja, deixando Ana perplexa e sem entender nada. Ao ver seu celular tocar, Dan é informado que Ana havia acordado. Ele chama Jai e o pergunta se ele já havia trabalhado em uma churrascaria antes. Ele o diz que não, mas que daria seu jeito. Dan então o pede para que ele vá em seu lugar na churrascaria, o dizendo que iria descansar um pouco, deixando Jai pensativo de repente. No hospital, Ana vestia suas roupas e se arrumava para voltar à sua rotina. A lembrança da traição de seu marido voltavam repentinamente. Quando ela menos espera, Dan a surpreende encostando em suas costas e levando uma de suas mãos à sua testa. Após Ana se afastar, Dan a pergunta se sua febre já estava baixa, dizendo que ela deveria ficar mais e descansar mais um pouco, pois ainda estava febril. Ana o responde que não havia problema e que se ficasse no hospital demoraria a melhorar. Dan a pergunta se ela está voltando para casa. Ela o diz que sim e rapidamente Dan a pergunta sobre seu antigo marido, fazendo Ana parar imediatamente. Sem a deixar pensar muito, Dan a pergunta se ela ainda chamaria Noah de marido, fazendo Ana se dar conta da realidade. Um pouco irritada, Ana o responde que não sabe, e ela pensa em como deveria chamar Noah de agora em diante, o que ela deveria fazer com ela mesmo dali para frente, pois esteve apaixonada há tanto tempo que nunca havia pensado no fim. Uma pessoa que parecia estar com ela para sempre, que sua vida era cheia de infortúnios, mas que ele foi o único que a disse para viver mais uma vez, que ela sabia que seu relacionamento havia acabado, emoções quebradas que não podem ser juntadas novamente, mas mesmo vendo ele assim, seria natural que ele voltasse depois de tudo que a fez. Ana se perguntava o quão zangada ela deveria ficar, e até que ponto ela deveria se irritar e perdoar? Achando que seus pensamentos seriam inúteis, se sentindo patética, estúpida e idiota, olhando para Dom, ela se dizia que sabia de tudo aquilo, mas não sabia o que fazer a respeito. Ana pergunta a Dan se o dissesse o que estava pensando, se ele acharia engraçado e patético. Dan a diz que não é patético. Tocando no rosto de Ana, ele a diz que, se fosse uma emoção que pudesse ser evitada facilmente, não seria amor. Ele a responde se aproximando cada vez mais de Ana, que apenas o observa e o diz que ele é um garoto realmente estranho. Dan a pergunta se era mesmo, e ela o responde que sim. Nos momentos em que mais preciso, você diz exatamente as palavras que mais quero ouvir. O estranho Dan ao lado da estranha Ana, ela pensava olhando para Dan, mas ele a tira de seus pensamentos, apontando para seu cabelo, e ela o pergunta o que ele está fazendo. Dan a diz que está bagunçado, a dizendo que parece uma orelha. Ela o diz que amarrou, sem se olhar no espelho, e Dan ri de Ana. O celular de Dan toca de repente, e Engio ligava. Ao ver o nome, Ana pensa que aquele era um nome de garota, e o pergunta se ele não iria atender. Ele a diz que não, e que não era importante, guardando o celular no bolso, e Ana só o observa por um momento.
Ana então pensa de como já quis ouvir a voz de quem gostava por telefone, mas que quando ligava nunca era atendida, e que ver a longa vibração do telefone de Dan a trazia uma sensação estranha. Esperar por tanto tempo que a outra pessoa o atenda deveria ser urgente, ou então ela gostava realmente de você. Dan a tira de seus pensamentos a dizendo que desligou sem querer, que não importava, a dizendo que deveriam falar de outra coisa. Ana o diz que era para ele ter atendido, dizendo a Dan que achava que ela deveria gostar dele. Dan por um momento observa Ana parado, que logo a pergunta como ela sabe. Ana o pergunta se era uma garota o ligando, e ele a diz que sim. Ela então responde, dizendo que é entre homens e mulheres, não existe esse negócio de apenas amigos, pensando que Noah já havia dito isso a ela, e que no final a traiu. Dan então pergunta sobre eles, a dizendo que ele também era um homem e ela uma mulher, se aproximando de Ana que só o observava. Falamos todos os dias um com o outro, eu te busco depois do trabalho, Dan a dizia olhando. Ana o manda deixar de ser bobo, o dizendo que ele é um garoto. Ele a diz que ela também parece mais jovem. Ela o manda esquecer, o dizendo que ninguém gostaria de alguém como ela, e Dan a responde que gosta dela, e Ana o pede para não brincar, pois iria se irritar. Ele a diz que não era brincadeira, e que realmente gostava dela, se aproximando calmamente até Ana, que ao notar sua aproximação e ficar nervosa depois de ouvir suas palavras, se levanta rapidamente o dizendo que fazia cócegas, e que sua voz era muito baixa, e Dan a observa, enquanto ela fingia que não o havia escutado. Dan se perguntava mentalmente há quanto tempo ela iria fingir que não tinha entendido o que ele a disse. Deixando o hospital, ela o pergunta com que dinheiro ele havia pago as despesas. Ele a diz que com suas economias. Ana o diz que vai devolver tudo em breve, dizendo que ele deveria estar cansado, que não precisava ir com ela até seu trabalho. Ele a diz que de agora em diante vai visitá-la todos os dias, e ela o responde dizendo que não irá fugir com o dinheiro dele. Ela então se lembra que ainda tem trabalho na churrascaria, mas Dan a informa que não tinha problema, pois tinha mandado Jai como substituto, deixando Ana sem acreditar. Dan a diz que ele era como um irmão. Na churrascaria a amiga de Ana reclamava, pois havia muito que limpar. Jai era muito rápido e resolveu tudo facilmente. A amiga de Ana o observava colocar ordem no lugar e manter os clientes bem calmos. Angie estava olhando o celular, quando Tônia pergunta o porquê de sua expressão, a perguntando se ela estava irritada, e se estava assim, porque não conseguia falar com Dan, a dizendo para desistir, pois ele tinha muitas meninas, e que ele não a havia de forma especial. Angie responde, o dizendo que Dan não era como ele, deixando Tony confuso, que a pergunta se ela está o insultando. Ela o diz que ele vive flertando com meninas, o deixando irritado, e a perguntando quando foi que ele havia feito aquilo, e Angie sai o deixando para trás. Se sentindo irritada, Angie manda outra mensagem para Dan, o pedindo para ligar de volta. Noah também ao celular tentava falar com Ari, que não o respondia, e ele deixa inúmeras mensagens de voz para Ari, sem poder voltar para a casa de Ana. Noah estava realmente furioso com toda aquela situação. Ao observar Dan quieto demais, Jai o pergunta o que ele está fazendo. Ele o responde que está cobrando uma dívida. No celular, Dan dizia a Ana que estava com saudades, e ela o responde dizendo que eles haviam acabado de se ver, o mandando esperar até o dia seguinte. Jai então diz a Dan que gostaria de informar algo. Dan se vira para ele, assim que o ouve, o dizendo para falar. Jai então diz a Dan que chegou uma mensagem dizendo que o primeiro mestre irá chegar em breve, dizendo que já havia passado um ano, e que eles deveriam estar juntos em breve, e que eram ordens do presidente. Dan ouvia tudo atentamente, achando a situação divertida, e se perguntando desde quando o presidente ligava para coisas como aquelas. Dan diz a Jai que seu irmão vai se sentir desconfortável ao encontrá-lo, e Jai fica apreensivo com medo de que eles briguem novamente. Dan comenta que espera que o avião não caia, com seu irmão dentro dando risadas divertidas. Jai pergunta o que Dan gostaria de fazer. Ele o responde que apenas diria que estava morto, pois esse seria o desejo de seu irmão também.
Dan então diz a Jai para apenas dizer que ele está morto e que essa notícia seria um presente de boas-vindas a seu irmão. Noah, já sem nenhuma paciência, se perguntava por que diabos Ari não o atendia. Quando sente algo batendo em suas costas, se virando e olhando para o chão, escuta a voz de Ari o chamando de desgraçado, perguntando para ele o que ele estava fazendo ali. Quando Noah se aproxima, Ari grita e pede para que ele não a toque, dizendo que ele tinha enganado. Noah diz que não a enganou e que não dormiu com Ana. Ari diz que não acredita em nada do que ele a diz, e Noah pede para acreditar nele, chorando e batendo no peito de Noah. Ari o diz que não consegue. Ele a diz que tudo bem, dizendo que tudo era verdade, e que não tinha outro lugar para ir, mas que depois de conhecer Ari, não havia dormido com Ana. E que não queria esconder nada dela, a pedindo para não se preocupar, pois ele não voltaria, que só apareceu para pedir desculpas, pedindo para não exagerar na bebida, para dormir e comer bem, e a dizendo para encontrar um homem melhor, a pedindo desculpas por ter um passado, virando-se e caminhando deixando Ari parada no lugar. No fundo, Ari sabia que era uma mentira, simplesmente uma grande mentira, mas pede para que Noah não vá embora, se agarrando a ele de repente, o chamando de idiota e pedindo para que ele fique. Noah por um momento a escuta, e vira seu rosto para o lado, e pensa consigo mesmo que essa era a reação que ele estava esperando de Ari. De volta em sua casa, Ana buscava forças para encarar a realidade, observando o lugar onde seu antigo esposo tinha feito seu coração sangrar. Pegando as camisinhas do chão, ela sentia vontade de perguntar para Ana de 20 anos de idade se ela poderia ter imaginado que em sua própria casa teria que limpar os rastros de Noah após dormir com outra mulher. Como pude ser tão estúpida, tão ignorante para prometer a mim mesma que iria viver eternamente ao seu lado? Tentei me segurar mesmo desmoronando, tentei jogar tudo fora sem arrependimento, mas no final não consegui tocar em suas coisas. O celular de Ana toca de repente, atirando de sua guerra sentimental. Ela hesita para atender com medo de ser um cobrador. Olhando para o celular, Ana percebe que Dan a ligava e ela o atende, deixando Dan completamente surpreso. Você me atendeu? Dan a pede desculpas, a dizendo que não pode esperar até o dia seguinte para escutar a sua voz. A perguntando se o telefone estava funcionando bem, ela o diz que está funcionando, e ele a pergunta por que ela não está dormindo ainda. Ela o responde dizendo que será difícil dormir ali, e que se tiver sorte não terá pesadelos. Ana o diz que voltar para casa e relembrar tudo de novo era difícil, e pede desculpas a Dan por estar falando sobre algo tão nojento com uma criança, o dizendo que ele também estava doente e que ela não tinha considerado aquilo. Dan a diz que estava tudo bem, e que o frio que sentiu o fez fugir. Ana o diz que foi um espetáculo que valia a pena ver, e Dan a pergunta como ela estava se sentindo. Ela o diz que está melhor, e ele a pergunta se ela estava mesmo melhor, tentando ter certeza. Ana diz a Dan que estava bem, pois havia o dado muito trabalho nos últimos dias, que era difícil até para respirar, que o mundo tinha sido duro com ela, e que se sentia frágil depois de tudo. Dan então a diz que eles deveriam se distrair. Tirando Ana de seus pensamentos, ele pensa que ela deveria se divertir com um jovem inexperiente, assim como o antigo marido dela havia feito, voltando a si. Perguntando a Ana se existia algo que ela nunca tinha feito, mas que gostaria de fazer. Ana o responde dizendo que tinha algo em mente. Ana sai da loja de conveniência se sentindo confiante, com um maço de cigarro em suas mãos. Ela se perguntava o porquê de estar fazendo aquilo, e por que as pessoas fumavam, que não estava sempre fumando, que quando conheceu, parecia um pouco fora de lugar. Lembrando de quando Noah a encontrou, a chamando de esposa, a dizendo que tinha jogado o cigarro fora, pois não podia deixar sua esposa inalar a fumaça. Quando você falava assim, eu costumava admirar o que você fazia, mas 13 anos se passaram. Em algum momento, você começou a soltar fumaça em minha frente. Agora me pergunto se fumar me trará consolo, se a tristeza se dispersa como essa fumaça branca, e eu nem mesmo sei onde fica a área para fumantes. Parece que havia um lugar assim por perto. Será que comprei os cigarros em vão? Acho que é assim que se faz, mas eu nem ao menos sei acendê-los, ou será que são de má qualidade?
e de repente Dan aparece, dizendo a Ana que estava errado, que não era assim que se faz.